A gente volta a falar da manifestação ontem na Avenida Paulista, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Entre as autoridades que estiveram presentes estava o governador do estado aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele falou sobre a gratidão que tem pelo ex-presidente. Vamos acompanhar. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Vamos então ouvir os nossos comentaristas a respeito dessas declarações de Tarcísio de Freitas, começando com você, Amanda. É mais uma gratidão ou uma dívida que Tarcísio tem em relação a Jair Bolsonaro? Porque tem diferenças, né? Lívia, mas eu acho que é uma coisa que vai além. Naquele trio elétrico, quando você olha para lá, para aquele lugar, você identifica vários possíveis herdeiros do bolsonarismo, levando em consideração que o Bolsonaro está inelegível em 2026, a direita terá que ter um representante. Você tinha em cima daquele caminhão de som o próprio Tarcísio de Freitas, que talvez seja o herdeiro mais direto, porque ele coloca, e é verdade, eu não era ninguém, o presidente Bolsonaro me escolheu primeiro para ministro e depois para candidato a governador. Ele podia ter saído candidato a senador por Goiás, que era o que ele queria inicialmente, mas Bolsonaro bancou o seu nome para a candidatura a governador de São Paulo e ele ganhou efetivamente. Você tem Jorginho Melo, que era senador, virou governador de Santa Catarina. Você tem o próprio Romeu Zema, que já era governador antes, mas se alinhou a Bolsonaro, ajudou muito em Minas Gerais, tanto que ele conseguiu diminuir bastante a diferença em relação a Lula, mas mesmo assim perdeu no estado de Minas. E você tem, deixa eu falar, Zema, Tarcísio, Jorginho Melo, você tem a própria Michele Bolsonaro, que é a primeira-dama, ex-primeira-dama, né? Começou o discurso em tom bastante religioso. Quem será o herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro? Acho que ficou uma coisa clara ontem. Como Bolsonaro consegue reunir multidões e é o único personagem, é o único político que hoje consegue unificar a direita e arrastar, mobilizar milhares de pessoas, levá-las às ruas, todos esses herdeiros de Bolsonaro têm que necessariamente ficar em torno dele. Por mais que haja um curso político, alguma acusação de ato antidemocrático, de não respeitar decisões judiciais, eles ainda admitem e identificam que o bônus, o ganho, é muito superior junto a esse eleitorado de direita. Portanto, eu enxergo ali um pouco o futuro da direita, ainda muito incerto, ainda muito nebuloso, até porque Jair Bolsonaro a investigação precisa continuar, precisa vir denúncia, precisa vir sentença de condenação ou absolvição, e a partir daí a direita vai precisar se unificar em torno de um personagem de novo. Então eu entendo que haverá uma disputa aí pelo espólio dele. O que o grupo político conservador, ele dá mostras de que tem força e de que é capitaneado por Jair Bolsonaro, independente de qualquer questão eleitoral. Ele está inelegível, ou ele pode ser candidato, não pode ser candidato. Eu vejo que Jair Bolsonaro, ele é o capitão do time e é natural que diversos nomes desse campo político queiram ser eventualmente apontados pelo ex-presidente para assumir funções de destaque ou até mesmo ser candidatos a presidente da República. O que eu vejo, de uma forma geral, é que a polarização ela está muito clara. Inclusive figuras que são mais intermediárias nesse aspecto, que não têm claramente a feição bolsonarista, como, por exemplo, Ricardo Nunes, em São Paulo, fez questão de se colocar, de estar presente e de demarcar uma posição, até mesmo dentro de uma lógica de bipolarização, de uma lógica de dicotomia que vai ser replicado nas eleições municipais, especialmente nas grandes cidades. Eu vejo então que Tarcísio, nesse sentido, demonstra gratidão, lealdade, de fato não era um político com viés eleitoral, e eu vejo que esse evento ocorrido ontem em São Paulo, ele demonstra sim, demonstra força, pujança de um segmento político e que vai continuar se contrapondo ao outro segmento que hoje em dia se encontra no poder. Deixa eu só acrescentar mais uma coisinha que me parece interessante. Nas conversas que eu tive ontem, né, com gente do STF, da direita, da esquerda, me contaram uma coisa, que algumas dessas pessoas que estiveram presentes ontem na Avenida Paulista, aí me deram um exemplo do Ronaldo Caiado, por exemplo, ele fez chegar ao STF que teria que ir a esse evento de Bolsonaro porque ele é candidato.
Então, é o seguinte, ninguém da direita consegue imaginar ainda a direita sem o Bolsonaro, porque o bolsonarismo, ele vai além do Bolsonaro, ele é o movimento que unifica, isso estava nas palavras de Tarcísio também, Bolsonaro não é um CPF, ele deu início ao movimento, é um movimento que unifica toda a direita. Nenhum candidato ainda consegue se imaginar sem o apoio de Bolsonaro, mesmo que seja um Bolsonaro inelegível, que seja um Bolsonaro preso, mas precisa do apoio dele, da mesma forma que Haddad foi escolhido, ungido por Lula, quando ele estava inelegível e o Haddad disputou as eleições e perdeu em 2018. Então, por aí a gente vê um pouco o futuro da direita. É uma massa enorme de gente que está em busca de um líder, mas é uma opinião pública dividida, cindida, calcificada. Repito, nada mudou desde a eleição de 2022. A direita tem enorme capacidade de mobilização, aliás, coisa que a esquerda deveria aprender. Por outro lado, as pessoas têm que aprender a discernir que mobilização, massa nas ruas, não é igual à vitória na eleição. Tanto que Lula ganhou a eleição em 2022. Por isso eu não gosto muito de usar a expressão espólio, por exemplo, porque eu vejo que Bolsonaro está forte, está mais vivo do que nunca. Da mesma forma que Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, naquele momento, no momento de maior dificuldade do ponto de vista político e judicial, se mostrou vivo, se mostrou forte e se mostrou uma liderança política no campo da esquerda. Eu vejo que hoje, do ponto de vista de voto, de apelo popular, de capacidade de mobilizar o eleitorado, nós temos duas lideranças políticas no Brasil. No campo da esquerda, o presidente Lula, no campo da direita, o ex-presidente Bolsonaro.